indignação. E eu queria dizer para a Bahia, deputada Maria del Carmen, que a besta fera está solta, deputada Derbal. O demônio está solto no nosso país. É muita tragédia, é muita intolerância, é muito ódio. Nós temos que refletir o que está acontecendo no nosso país. Nós temos que refletir sobre a campanha que foi feita tem pouco tempo atrás, cujo símbolo era a arma, era a metralhadora. Nós temos que exterminar os adversários. Quem pensar diferente é inimigo. Amanhã faz um ano que a organização criminosa miliciana do Bolsonaro, que mataram a vereadora Marielle, prenderam os policiais, o filho do policial que mora do lado. Onde é que já se viu um policial que ganha 4, 6 mil por mês morar numa mansão de milhões? O filho do policial namorou, era namorado ou namorada do povo da família do presidente da República. Acharam um arsenal, deputado Ítalo Coelho, numa casinha ali perto. Nós precisamos refletir, deputada Maria del Carmen. A sociedade precisa refletir. Agora não adianta vir chorar o leite derramado, não. De solidariedade. Mas há bem pouquinho tempo atrás era a arma. Eram as armas que eram apontadas para a sociedade. Era a arma que ia ganhar. Teve uns trabalhadores lá da Ford que o presidente Haddad foi lá para fazer um debate na campanha eleitoral. Os trabalhadores mostraram as armas. Agora a Ford vai fechar. Nós precisamos refletir o que está acontecendo na nossa sociedade. E a minha fala aqui de movimento social é de revolta e de indignação. Nossas lideranças estão sendo assassinadas. Lideranças quilombolas, como o Binho, como tantas outras. Liderança do Sem Terra e tantas outras. A minha voz aqui não vai se calar. E eu gostaria de parabenizar a Assembleia, porque na manhã de quinta-feira, dia 14, teremos aqui nessa casa a sessão especial por um ano da morte da vereadora Marielle Franco, assassinada por milicianos que dominam o estado do Rio de Janeiro. A morte de Marielle foi um crime brutal. E as investigações apontam para o assassino que mora no quintal da casa do senhor presidente da República, na qual seu filho mais novo era namorada da filha do miliciano. É muita coincidência. Imagine se fosse no tempo de Lula. Eu queria saber se fosse com Lula. O que era que estava acontecendo nesse país? Se estava todo mundo aí igual a toicinho no saco, sem falar nada. Eu queria saber e eu queria ver. Porque condenaram aquele homem justamente sem nenhuma prova. E se calam diante de um caso desse. Agora, nós escolhemos no dia de hoje a outra tragédia lá em Suzano. Quero aqui me solidarizar com o povo daquela terra, com o povo de São Paulo, do estado de São Paulo. Mas isso nós precisamos refletir.
Olha as armas. Olha as armas aí, o que é que está dando resultado? As armas. Vambora, doutor Moro, bota a arma aí, mas o doido. Dizem que Isidoro, com todo respeito ao doido, como é que ele mesmo se diz. Eu estou achando que nós temos outros. Olha o resultado das armas. Olha o resultado de incentivar o ódio. De incentivar a intolerância. Agora nós vamos dizer, oi, é o assassino. Sim, aqueles que incentivaram. Quem é que vai pagar pela vida desses jovens, dessas famílias destruídas? Você sabe o que é você criar seu filho, adolescente, tá na escola e receber a notícia para dizer que mataram seu filho aqui? Vê um doido aqui, um miserável, um assassino. Porque até bem pouquinho tempo atrás era um incentivo à arma. Os petralhas têm que ser eliminados das fotos com as metralhadoras. Ou não foi? Quantos eu vi no dia da eleição, a comemoração era postando arma? Que mensagem isso passa para a sociedade? Para a juventude? Olha o resultado. Olha o resultado. E diga a vocês, se preparem. Porque a besta fera está solta. E coisas piores vão acontecer na nossa sociedade, eu não tenho dúvida. Porque o ódio, a intolerância, a perseguição está reinando. Está reinando. Queria saudar a cooperativa dos mototaxistas, que eu recebi ontem no meu gabinete, e aproveito para saudar os mototaxistas de toda a Bahia, que é uma categoria perseguida, humilhada, tratadas como marginais, e na verdade são pais de famílias, correndo atrás, deputado Zé Cocá, para manter a sua família, para alimentar seus filhos. E eles me disseram da satisfação com a aprovação da Lei 12.009 de 2007, uma lei encaminhada e aprovada no Congresso pelo presidente Lula, e que posteriormente essa lei foi regulamentada e possibilita que esses pais e mães de família possam trabalhar e exercer sua profissão com dignidade. Mas aqui eu queria chamar a atenção e cobrar e pedir que as autoridades, a maioria dos seus prefeitos, regulamentem a situação dos mototaxistas. Só aqui em Salvador são 13.200 e apenas 1.200 são regulamentados, deputada Olívia. A maioria dos mototaxistas aqui de Salvador são perseguidos, são humilhados, são tratados como os bandidos. O poder público municipal vira as costas para a questão, persegue o mototaxista, bota as polícias em cima dos pais e mães de família. E os mototaxistas têm cor. Os mototaxistas têm cor. Se eles tivessem uma cor diferente, eu não tenho dúvida que o tratamento a eles seria de outra forma. Então eu queria deixar aqui a minha satisfação, o meu apoio, e dizer que a minha voz dessa casa é de apoio a essa luta dos mototaxistas da Bahia, bem como aqueles e aquelas que trabalham com transporte alternativo, que são pais e mães de família, que merecem todo o nosso apoio. Queria também aqui fazer um balanço com o olhar dos ambulantes do Carnaval de Salvador, um olhar de quem dormiu na rua, tomou sol e chuva. E o que é que essas pessoas me trouxeram? Que aqui em Salvador foram emitidas mais de 2.000 licenças para ambulantes, ao valor de R$ 135 para cada trabalhador, com caixa de isopor ou carrinhos diversos. Só que o esvaziamento do circuito Osmar, Campo Grande, Avenida 7, trouxe prejuízo para os ambulantes que trabalham naquela região.
O carnaval da cidade do Campo Grande, daquela região, ele foi sucateado, ele foi boicotado. As atrações foram poucas. Quando as atrações passavam, era no horário onde o povo estava em casa descansando. Na hora que o povo estava na rua, que era que sustentava os blocos afros, que saíram tarde. Eu fui lá umas 2 vezes e vi o esvaziamento. Então é lamentável essa situação que nós vivemos aqui na nossa cidade de Salvador. Trouxe prejuízo para os ambulantes que trabalham ou que trabalharam naquela região, pois as grandes atrações, como eu falei, tocaram no horário que não tinha gente para beber cerveja. Quando tinha as atrações o povo era pouco, prejuízo na certa. Os ambulantes que sofreram sol e chuva, trabalharam de graça, pagaram para trabalhar para a marca da cerveja oficial do carnaval, que eu não vou dar ibope aqui. Pagaram para trabalhar. Uma mão de obra 0,800. Um negócio da China, arrancar o couro dos ambulantes e espichar no oitão da casa nesse carnaval. É essa situação que os camelôs me relataram aqui no meu gabinete. Faltou por parte dos patrocinadores, que lucram muito com essa festa, sensibilidade para criar estrutura de apoio, para ter creches, para ter formação, organizar o carnaval, mobilizar essa turma com antecedência, fazer capacitação, criar as condições para os pais e mães de família poder trabalhar com dignidade, com respeito, ter um local para deixar seus filhos. Ficaram submetidos ao sol, à chuva. E no final das contas, eu não posso nem dizer aqui porque ele disse que é quebra de ética, deixa para lá. No final das contas tomaram, a gente sabe onde é, trabalharam de graça. É lamentável. Queria também falar aqui, agora fazer uma fala para o povo do território de Irecê, que é o território da minha origem. E é um território que eu devo muito. Eu tive 30 e poucos por cento, 34% dos meus votos no território de Irecê. E eu quero relatar aqui com os colegas da experiência que o território, que a Bahia viveu, a partir da eleição do presidente Lula, que foi a construção de planos de desenvolvimento territorial, nossa presidente Maria do Carmo, que foi a orientação do poder público do Estado a chamar aos governos, ao poder público municipal, ao poder público de um lado, com seus órgãos, com os prefeitos, com o governo estadual e federal, e do outro lado a sociedade civil, a partir das suas representações, e a partir daí construírem um plano de desenvolvimento daquele determinado território. E o território de Irecê, que é composto por 20 municípios, vivenciou essa experiência, e foi uma experiência muito rica, e está sendo, porque é uma nova forma de pensar a gestão, de construir, de pensar a sua realidade, refletir sobre os seus desafios e traçar seus objetivos e metas, em várias dimensões. E no território de Irecê esse processo se deu. E eu queria saudar aqui as instituições, tanto da sociedade civil, como o CAA, como a FETAG, como o Polo Sindical, como a Pastoral da Criança, o MST, também como a UNEB, o IFBA, o CETAF, o SEBRAE, o conjunto das prefeituras, enfim, um conjunto de associações, os quilombolas, os pescadores, enfim, um conjunto de instituições do poder público e da sociedade civil que ajudaram a construir esse plano. Eu gostaria de saudar ao povo do território de Irecê pela dedicação, pela perseverança, saudar lideranças
pela construção desse plano de desenvolvimento territorial, que é bastante qualificado e que aponta os caminhos para o desenvolvimento da nossa terra, que estamos localizados no semiárido brasileiro. O território de Irecê tem uma área de 26.638,4 km², localiza-se no centro-norte do estado da Bahia, faz parte do semiárido baiano, faz divisa com os territórios da Chapada Diamantina, do território do Velho Chico. Nós somos cortados pela BA-052, que é a Estrada do Feijão. O território é composto por 20 municípios, que são os municípios de Irecê, Central, Xique-Xique e Morro do Chapéu, como América Dourada, Barra do Mendes, Barro Alto, Cafarnaum, Canarana, Central, Gentil do Ouro, Ibipeba, Ipupiara, Itaguaçu da Bahia, João Dourado, Jussara, Lapão, Pedutra, Mulungu do Morro, São Gabriel e Xique-Xique. É uma riqueza, um conjunto desses municípios, uma diversidade ambiental muito grande. E o nosso território, ele é um núcleo, o Irecê é um núcleo regional dinâmico, e ele abriga bancos, universidades, hospitais de média e alta complexidade, entre outros serviços. O platô de Irecê, com alturas geográficas médias de 700 metros, ocupa 66% dos nossos solos, que são extremamente férteis, uma terra rica, uma terra abençoada e uma terra que tem uma grande oferta ou uma oferta razoável de água subterrânea. E essas águas, elas são fornecidas pelo Rio Verde e pelo Rio Jacaré. O território de Irecê é um território rico, diverso, mas que com certeza precisa de muita política pública para promover o desenvolvimento e para melhorar as condições de vida do nosso povo. Por entregar o semiárido, o território de Irecê apresenta limitações hídricas, com chuvas irregulares de 3 a 4 meses por ano, variando entre 500 e 700 milímetros de chuva. E nós temos, às vezes, até 8 meses sem chuva. 8 meses, às vezes, é o período de estiagem. Então, nós temos uma limitação, que são os recursos hídricos. E esse é um desafio que nós temos enfrentado, que é com a política de captação de água de chuva. Aí é que entra exatamente a política do olhar da convivência, para que nós possamos ter uma outra forma de enxergar o nosso ambiente, o nosso clima, e a partir daí desenvolver políticas públicas. O território de Irecê, o abastecimento de água humano para o consumo humano é realizado através das barragens de Mirorós, que é localizada no município de Ibipeba, e também pela adutora do São Francisco, que recebe água que vem de Xique-Xique. É uma adutora de mais de 100 quilômetros, inclusive o governador Jacques Wagner que fez, e é uma adutora que, junto com a água de Mirorós, resolveu o abastecimento de água de todas as cidades e distritos do território de Irecê. Com relação à população, o território de Irecê está se configurando como resultado da intensificação das atividades agropecuárias, apresentando a maior concentração de centros urbanos, o que possibilitou o surgimento de cidades como América Dourada, Irecê, São Gabriel, Canarana, Ibititá, Ibipeba, Barro Alto e o conjunto de municípios que eu aqui falei. Conforme dados do último censo, a população do território de Irecê passou de 376.336 habitantes em 2000 para 402.828 habitantes em 2010, registrando um aumento de 7,4% da população. E a densidade do nosso território é extremamente baixa, é de 32,8 habitantes por quilômetro quadrado, o que nos caracteriza como um território eminentemente rural, porque a população abaixo de 50 habitantes por quilômetro quadrado é considerada uma população rural. O território de Irecê, a sua população rural, alcança 150.528 habitantes, ou seja, 38,61% dos nossos habitantes. E 72% do nosso território o povo vive na cidade. Outro dado importante
Cadê aqui? Outro dado importante no nosso território é que no nosso território de Irecê existe muitas comunidades quilombolas em 18 municípios do território de Irecê. Nós temos 20 municípios e em 18 tem comunidades quilombolas. São 112 comunidades reconhecidas, registradas aqui pela CEPROME, mas infelizmente apenas 6 são reconhecidas pela Fundação Palmares. Então nós temos uma dívida com esse povo e que a gente precisa avançar no reconhecimento da Fundação Palmares das comunidades quilombolas. Isso. No território de Irecê também, nós temos 41 mil estabelecimentos da agricultura familiar. E nós temos 3.800 estabelecimentos que não são da agricultura familiar, são médios e grandes agricultores. Então, nosso território de Irecê, ele é um território eminentemente da agricultura familiar. A sua predominância da atividade é da agricultura familiar. Nós irrigamos, nós produzimos muito, mas é na agricultura familiar. Nós não temos um modelo de grandes áreas, de grandes projetos de irrigação. As irrigações do território de Irecê são irrigações de 2, 3, 4, às vezes 5 hectares. Poucas são irrigações assim, grandes irrigações de 50, 100, 200, 300 hectares, e são raros no nosso território. Então, a predominância da agricultura familiar, ela é altíssima no nosso território. E só para vocês terem uma ideia de quando nós fazemos o debate da terra, quando nós vemos o número, esses 41 mil estabelecimentos da agricultura familiar do território de Irecê, ele ocupa 45% da superfície do território. E os 3.800 estabelecimentos que não são da agricultura familiar ocupam 54,5% das terras do território de Irecê. Ou seja, 4 mil médios e grandes agricultores têm mais terras do que 40 mil. Então, quando a gente faz esse debate da terra, é porque a situação rural, fundiária do nosso país, ela é gritante e ela é brutal. O nosso tempo ali está acabando, e eu gostaria de falar de uma outra parte, que são os eixos estratégicos que a sociedade civil, o poder público do território de Irecê definiram como caminhos, como estradas para o seu desenvolvimento. Foi estabelecidos como eixos estratégicos, o primeiro, o desenvolvimento econômico e ambiental, com inclusão socioprodutiva e gestão dos recursos hídricos. Então, são objetivos estratégicos. Nós precisamos assegurar o desenvolvimento social, econômico e ambiental. Nós não queremos desenvolvimento de qualquer jeito. Nós não queremos um desenvolvimento que seque o nosso lençol freático. Nós não queremos um desenvolvimento, deputada Debal, que envenene o nosso povo, que está dando câncer em todo mundo, de tanto veneno que é usado na agricultura no nosso estado. Nós não queremos esse desenvolvimento. Nós queremos um desenvolvimento que use a água de forma racional, use o que tiver de usar de forma racional, equilibrada, que se preserve as pessoas, que se preserve o meio ambiente e que tenha distribuição de renda. Nós precisamos fortalecer as cadeias produtivas do território de Irecê. Nós temos que garantir a democratização do acesso à água para a produção e para o consumo humano. No eixo da governança fundiária e o acesso à terra, esse é o debate da reforma agrária que nós precisamos construir e avançar nessa questão. Nós precisamos democratizar o acesso à terra. Ainda tem muito latifúndio no território de Irecê. Precisamos avançar, principalmente em Itaguaçu, principalmente em Xique-Xique. O território de Irecê está sofrendo muito com a questão das eólicas, disputas de terra. Então é um território emblemático e que precisa ter resolvida a situação da regularização fundiária de seu povo. Um outro eixo de desenvolvimento é a formação cidadã e organização social, que é esse debate da gestão participativa, do envolvimento da sociedade na definição de projetos estratégicos para promover o desenvolvimento do nosso povo. E, por fim, a questão da infraestrutura e serviços.
as estradas. Nós temos um projeto de irrigação de mais de 2.000 hectares, que tem 50 quilômetros de asfalto, já fizeram 30, falta 20, que é a estrada para Mirorós, no município de Ibipeba, que vai viabilizar um importante projeto de irrigação. Nós temos a estrada de Xique-Xique para Centro-Sé, que vai interligar o Rio São Francisco. Nós temos a estrada de Jussara para Central. Enfim, nós temos demandas de estradas que precisam de infraestrutura, que precisam ser implementadas no território de Irecê. Por fim, eu gostaria também de falar que também nesse mês de março, em que é considerado o mês da mulher, o nosso mandato tem contribuído para o combate ao machismo em nossa sociedade. Criamos a campanha Só Podia Ser Mulher, para destacar a atuação de dezenas de mulheres em nossa sociedade. O nosso mandato quer ressignificar essa frase usada de forma machista e misógina, para descredibilizar as mulheres. Quero aqui reforçar o nosso projeto de lei 23.087/2009, que veda a contratação de empresas e consórcios formados por empresas que não cumpram a igualdade salarial entre homens e mulheres no estado da Bahia. Fica vedada aos poderes e órgãos da administração direta e indireta do estado da Bahia contratarem empresas ou consórcios por elas integrados que não cumpram a igualdade salarial entre homens e mulheres que exerçam função semelhante. Então, fica aqui o nosso registro, fica aqui o nosso agradecimento, fica aqui a nossa voz em defesa daqueles e daquelas que mais precisam no estado da Bahia. E para finalizar, quero aqui mais uma vez dizer para o povo da Bahia e do Brasil que é Lula livre, Lula livre e Lula livre. Concedo a palavra ao nobre líder do governo e da maioria, ao líder do PP, para falar.